Olá, meu nome é João Batista, hoje é 12/7/2020. Mais um assunto das Escrituras, concluído em 1995, e vai ser falado sobre erros de tradução e colocações erradas das palavras, o que, consequentemente, dá uma versão ou um sentido contrário à verdade. Comentário inicial. Vamos verificar um erro de tradução que chega ao cúmulo de dizer que Deus engrandece a sua palavra acima de todo o seu nome. É tempo de nos despertarmos, pois o Senhor vem buscar a igreja, que é a sua noiva, e que Ele mesmo a aperfeiçoará com a plenitude da sua palavra, a qual é poderosa para redimir e corrigir, e finalmente preparar a igreja santa, sem ruga, sem mancha e sem pecado. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que disse que tornará congregar todas as coisas em si mesmo é o fiel e verdadeiro, e isto se fará, porque as suas palavras não podem passar. Vamos analisar a seguinte tradução: João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, Salmo 138, versículo 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, vou me inclinar para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o seu nome. Primeiro quero esclarecer que até mesmo o termo diante dos deuses não está correto, porque não há Deus nem maior e nem menor. Existe um só Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem traduções que diz assim: te louvarei na presença dos poderosos e não dos deuses. Quero afirmar com certeza que as traduções que dizem que Deus exaltou o seu nome acima da sua palavra não está correto, visto que a palavra de Deus é o próprio Deus. No livro de João, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando se diz no princípio era o Verbo, isso quer dizer no princípio era a palavra. Quando se diz que o Verbo estava com Deus, podemos assim entender que quer dizer a palavra estava com Deus. E quando se diz que o Verbo era Deus, podemos entender que a palavra é o Verbo, sendo assim, é o próprio Deus, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e nisto conhecemos que o Pai e o Filho são um. Ora, o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, ou seja, o Verbo. O mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Quero dizer que o mundo foi feito por Jesus, a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Por esse motivo, a doutrina que ensina que Jesus é um Deus, Jeová outro Deus, o Espírito Santo outro Deus, não é verdade, porque está escrito: e nele estamos, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, podemos concluir que é um absurdo dizer que a palavra de Deus está acima do seu nome, porque quando se diz acima do seu nome, quer dizer acima do próprio Deus. Dessa forma, podemos afirmar que é impossível que Deus engrandeça a sua palavra acima do nome dele, porque se a palavra é ele, logo não pode estar acima dele, ou seja, do seu nome, porque se a palavra é ele, logo não pode estar acima dele, porque a palavra é o Verbo, que é o próprio Deus. Vamos verificar traduções sobre este assunto, as quais estão corretas, referente ao tema abordado.
tradução revista e atualizada no Brasil, traduzida por João Figueira de Almeida, Salmo 138, verso 2. Pois magnificaste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Essa tradução está correta, porque diz que o Senhor magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Vejamos assim que é impossível que a sua palavra esteja acima do seu nome. Como foi dito, o verbo que é a palavra é o próprio Deus. E devemos lembrar que há um só Deus, a saber, Jesus Cristo. Vamos verificar a tradução versão revisada de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. E diz assim: pois engrandeceste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Essa tradução também está correta, sendo assim que esta palavra, que é poderosa, permaneça em nossos corações, porque ela faz o que lhe apraz. Ele apraz que saibamos que ele é o Deus uno e não trino, como ensinam por aí. E sendo assim, entendemos, ele é perfeito e completo. Portanto, nada dele é maior do que ele mesmo. Tudo nele é ele, a saber, o seu nome é ele, a palavra é ele e ele é o próprio Deus. E o que o próprio Deus, que excede todo entendimento, faça permanecer na sua igreja a sua palavra, a qual é poderosa para concluir a boa obra em nós. E esta é a boa obra, que alcancemos a perfeição. E a perfeição é esta, que a sua palavra seja esclarecida em nossos corações, a fim de que as doutrinas ensinadas pelos homens e introduzidas nas igrejas caiam por terra, pois essa é a sua promessa. Por isso estou certo que isto se cumprirá. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.